Essa é a minha segunda vez aqui em Madrid. Eu vim com o objetivo de entrar em um contato maior com os europeus e também entender um pouco mais sobre o que tem acontecido aqui no mercado. Eu tenho rodado muitas estratégias fora do Brasil, mas é sempre bom a gente vir aqui para poder ter contato com os locais, para que a gente entenda ali os detalhes da cultura. Eu acredito que o Brasil e a Europa tenham diferenças significativas no comportamento de compra e isso reflete também na maneira como a gente conduz todas as estratégias de marketing. E dessa vez eu fui no escritório da Hotmart aqui em Madrid e também entrar em contato ali com alguns gerentes da Hotmart para poder a gente colher alguns dados de mercado, saber o que eles têm aqui de demanda e também entender as principais dificuldades deles. Por exemplo, eles têm muitas dificuldades com profissionais, eles têm algumas dificuldades com relação a parcerias e, entendendo tudo isso, a gente consegue ter muito mais informação sobre o que tem acontecido aqui no mercado. Há bastante oportunidade por aqui, o mercado eu diria que ainda está começando e a gente consegue ver muitas coisas, muitas características que tinham no Brasil há, 3, 4 anos atrás. Então, olhar tudo isso para cá é muito bacana, que a gente consegue ter uma visão do que aconteceu no Brasil e que provavelmente vai acontecer aqui também. Então, entendendo o que a gente viu acontecer no passado, a gente pode projetar ali um pouco do que pode acontecer nesse futuro com relação a esse mercado aqui. Em seguida, eu fui para um evento de um dos membros dos Masterminds que eu participo, o Antônio, dono da Blash. Ele me convidou para participar do evento do Blash Summit, que é um evento ali onde ele vende a mentoria e que ele ajuda os empresários locais aqui que estão entrando no digital também a construir negócios. Então é um evento muito sobre negócio, onde ele ajuda as pessoas a atingir metas e seus objetivos e escalar os seus negócios. E é legal que ele me convidou justamente com o intuito para que eu conhecesse as pessoas daqui e eu entendesse um pouco mais sobre o que tem acontecido no mercado internacional. Aqui é como se a gente estivesse no início de um movimento. E tem essa vantagem de que quando a gente pega as coisas nesse início desse movimento, dessa construção, a gente consegue ter acesso mais fácil às pessoas, a gente consegue ter acesso mais fácil ali às informações do mercado. E é muito louco que a gente consegue comunicar ali, a gente consegue conversar na mesma língua sobre os mercados. Então, basicamente, apesar de ser outra língua, a gente tem essa comunicação universal de negócios, onde os problemas são muito parecidos e que cada mercado vai desenvolver um problema e, consequentemente, uma solução. Então, a gente consegue ver algumas coisas que são similares, mas também a gente consegue ver problemas que são diferentes. Por exemplo, eles têm problemas com o imposto, que o imposto aqui é bem alto, e acaba que isso impacta na maneira como eles fazem as negociações. Eles têm problemas com profissionais, então eles não têm tanto um número grande de profissionais que atuam hoje no marketing digital ou no mercado digital, e que isso acaba também impactando ali a maneira como eles conduzem ali toda a parceria. Então eles buscam mais margem, aqui eles ainda estão um pouco mais atrasados nessa questão do comportamento de compra, o consumidor ainda não está preparado para todas essas ofertas de marketing. Então tem essas nuances aí do mercado que a gente acaba entendendo, acaba conversando sobre isso, e apesar de ser um mercado diferente, acaba tendo muita coisa que é bem similar a todos os outros mercados. Nesse evento eles entregaram muito sobre o conteúdo de negócios, então como construir um negócio grande, é uma coisa que é muito difícil de ver no Brasil, então conteúdos que você provavelmente vai ver em Mastermind ou numa mentoria que é um pouco mais cara. Então o evento comum foi uma entrega muito grande assim sobre negócios, e as pessoas aqui parecem que têm uma maturidade de negócio assim um pouco maior, com uma mentalidade mais de construção do negócio. Então vocês vão construir um negócio, eles acabam, não é muito esse feito melhor do que perfeito. Apesar deles pregarem muito isso, eu acredito que eles têm muito mais uma visão detalhista ali para essa questão da estrutura do negócio. Então isso eu pude ver lá dentro do evento presencial, justamente pela entrega e pelas perguntas que eles faziam sobre o mercado brasileiro. E falando também sobre acesso, por exemplo, ontem eu estava descendo o elevador e aí um cara veio falar comigo, falou: "E aí, tudo bem e tal? De onde você é?" Eu falei: "Cara, eu sou do Brasil e tal, faço isso, isso e isso." Contei um pouco sobre o meu trabalho. Lá embaixo a gente se esbarrou com uma outra pessoa e ele me apresentou essa outra pessoa, e quando eu fui ver, ele era um dos caras assim que eram tops da Hotmart aqui da Espanha, e que na verdade é do mundo todo, então é Galaxy e tudo mais. Então eu vejo que aqui tem muita gente que tem bastante resultado, mas que vive completamente low profile.
que não aparece muito e que não posta muito sobre tudo isso. E que é um pouco diferente assim do Brasil. No Brasil a gente tem um pouco mais de contato assim com a galera do mercado em si. E aqui eles trocam informações de negócios, mas eles têm masterminds que são de uma maneira mais privada. E agora que está começando esse movimento de conduzir assim grupos grandes, de construir um ecossistema e de construir um movimento em cima disso para que as pessoas troquem informações entre si. E eu pude ver isso muito bem, assim, sabe? E uma outra coisa é que aqui parece que a galera tem uma energia e uma generosidade muito grande. Eu não sei se são todos, mas, por exemplo, por ser brasileiro e eles sabem que o Brasil acaba sendo um pouco mais à frente com relação às estratégias de marketing, eles pegam pelo braço assim e vai apresentando todo mundo. Então foi uma coisa que foi muito bacana, muita gente veio falar comigo, muita gente veio trocar ideias sobre mercado em si e que foi uma coisa que foi uma surpresa de certa forma. Então acaba sendo que o Brasil eles enxergam com muito carinho, assim, justamente porque a gente está um pouco mais à frente com relação a estruturas de funis, com relação a tudo isso. E eles respeitam muito todo o nosso repertório e toda a nossa autoridade com relação a marketing digital. E foi até engraçado que o Antônio me chamou lá no palco para poder conversar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e o que eu estava achando do evento. E eu dei algumas palavrinhas lá, falando que o evento estava incrível, realmente a estrutura está muito boa, assim, e, enfim, o evento foi muito bacana, assim, eu não imaginei que fosse ser tão forte, assim, não imaginei que fosse ser um conteúdo tão denso, assim, porque de fato eu sabia que o mercado ainda não tinha uma maturidade com relação a marketing digital, mas eu não imaginava que as pessoas receberiam tão bem toda essa informação sobre negócios. E é interessante que aqui as pessoas estão preocupadas em vencer os seus medos e continuar em movimento. Então é como se elas lidassem tudo isso com um carisma, com uma autoestima, assim, que é muito bacana, é contagiante, assim, todo mundo muito energizado e empolgado com a evolução do mercado. E aí eu confesso que essa energia aí me pegou um pouco e foi uma energia, assim, que foi contagiante, foi muito bacana isso. É legal também que as pessoas estão muito abertas a network, assim como no Brasil, então elas vêm muito perguntar e trocar informações. Então elas são muito ligadas assim em entender um pouco sobre o que você faz e vão sempre perguntar as informações sobre o mercado em si. E isso foi uma coisa que também me surpreendeu. O mundo dos negócios e os mercados diferentes é muito sobre olhar as mesmas coisas, só que de maneira diferente. Eu sempre paro para olhar as coisas daqui comparando com o Brasil, para justamente entender as diferenças, porque muitas das coisas elas acabam tomando um rumo justamente por causa das diferenças culturais. Então para mim foi ótimo, foi uma experiência completamente agregadora, tanto de maneira profissional quanto culturalmente falando. E é legal você se colocar num lugar onde as pessoas não te conhecem, então você vai ver coisas novas acontecendo, vai ver coisas muito diferentes do que você está acostumado e vai ver coisas que você nunca viu. E isso é bastante agregador. E eu acho que isso é muito importante para o repertório de vida e é muito a maneira como eu penso. E é muito bom sair da zona de conforto e ir para lugares que promovem o seu crescimento. Essa é a mesma ideia de continuar em movimento, mesmo com medo, de continuar no caminho, mesmo que tenha desafios, e acaba que evoluir vira uma decisão. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a compartilhar com um amigo. Também se inscreve aqui no canal, que assim o canal cresce e a gente consegue compartilhar ainda mais essa mensagem para todo o mercado. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.